Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui no dia do amor, dia dos namorados, para falar do maior amor, que é o amor de Deus por mim e por você. O amor de Jesus Cristo, que se entregou numa cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado, e que não existe um amor maior do que esse, o amor de Deus. Hoje a gente vai vir com um vídeo sobre a escola bíblica dominical, que é a lição 11, olha só. No dia 15 de junho, próximo domingo, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Então Jesus veio, Jesus intercedeu pelos discípulos estando aqui na terra, pelos discípulos estando aqui na terra, e ele cumpriu sua missão, ensinou o que Deus queria que a gente aprendesse através dos evangelhos, morreu numa cruz no meu lugar, no seu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e ainda intercede até os dias de hoje por nós. Jesus, ele é o único intercessor. Não existe ninguém mais que a gente possa recorrer, uma imagem, seja lá o que for, quem for. O único que intercede entre Deus e o homem é Jesus. E ele intercede pelos seus discípulos, que somos eu, você, todo aquele que crer nele. Amém? Vamos fazer uma breve oração e vamos aí meditar na leitura da revistinha que eu vou ler para vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na sua santa presença, Pai, cônscios, sabendo da nossa pequenez, sabendo que nós somos falhos pecadores, Pai. Servos inúteis perante o Senhor, não fazemos nada, pouquíssimo e quase nada, em favor do Senhor, meu Pai. Meu Deus, perdoa meus pecados, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, Pai. Quero interceder em favor dessa pessoa que está agora ouvindo esta oração. Senhor, que o Senhor possa abençoar ela, sua família, que o Senhor possa libertar ela de todo mal, de todos os vícios, de toda incredulidade, toda falta de fé, toda falta de amor ao Senhor em primeiro lugar. Meu Deus, abençoa, liberta, salva em nome de Jesus essa pessoa. Querido Jesus, interceda por nós, junto ao Pai. Jesus, obrigado por ter morrido por mim, por nós naquela cruz. Salva nós, livra nós do mal, das tentações, do perigo, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos limpa, nos purifica, Espírito Santo. Convença nós que nós precisamos abandonar esse mundo, abandonar o pecado, obedecer a Jesus, falar sim para Deus e não para o pecado. Fica conosco agora, Espírito Santo, nos ensina a Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Lição número 11 do dia 15 de junho de 2025. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Texto áureo. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias de hoje. Leitura bíblica em classe. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 ao 3 e também do 11 ao 17.
João 17 diz assim, a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Quando em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Introdução da lição de hoje. Na presente lição, iremos explorar João 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos, que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Vamos agora ao primeiro grande ponto da lição, que é a oração de Jesus e sua glorificação. Vamos agora ao subponto número 1, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentada nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, que isso encontra em João 17, do 1 ao 26. No início de João 17:1 está escrito assim: Jesus falou estas coisas, entre aspas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente em João 16:13. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como, entre aspas, a oração intercessória, fecha aspas. E também, abre aspas, a oração sacerdotal de Jesus e também a oração da consagração, fecha aspas. O nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Primeiro, ele orou por si mesmo. Segundo, ele intercedeu pelos seus discípulos. E terceiro, também fez uma oração pela igreja
que viria. Vamos agora ao segundo subponto da lição. Segundo subponto, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na Terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. O nosso Senhor expressa assim, abre aspas, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17:1, fecha aspas. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João 17:3. Vamos agora ao terceiro subponto. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, abre aspas, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Fecha aspas. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o Verbo divino. Antes da sua encarnação, ele vir à Terra. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente o nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus, ao revelá-lo como um com o Pai. João 17:11, 21, 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende dos seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos agora ao segundo grande tópico da lição, que é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Vamos agora ao subponto número 1. Intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela união entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que
seus discípulos pertenciam ao Pai e que este, o Pai, os entregou a ele, a Jesus. Ele disse assim em João 17, eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra, obedeceram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização, de falar do amor de Deus por aí, pelas ruas, cidades. Segundo subponto aqui da oração de Jesus pelos discípulos. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecoste, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre Jesus. Atos 2, 14 ao 36. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, nós também, nos dias de hoje, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Jesus Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Terceiro subponto agora, sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma assim, abre aspas, que Jesus falando, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, disse Jesus. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, João 17,5, ou também à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17,14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo, entre aspas, como um governo espiritual maligno, lá em Efésios 2:2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe desse mundo, que é o Satanás. João 12:31, João 14:30, João 16:11. Vamos agora ao último grande ponto, que é a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Olha nós aí, a oração de Jesus pelos que viriam a crer nele. Primeiro subponto, a oração pela união da igreja, unidade da igreja. Nessa terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. O nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica
do nosso Senhor. Abre aspas, Jesus dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João 17, 21. Vamos agora ao segundo subponto sobre a oração de Jesus por nós, que ainda viríamos a crer. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da Igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a Igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro motivo: união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Segundo motivo: união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Terceiro motivo: união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito dentro de cada um. Gálatas 5:22. Quarto motivo: união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. João 17:22. E agora vamos ao último subponto, finalizando a lição de hoje. Último subponto sobre a oração de Jesus pelos que viriam a crer futuramente, que é eu e você. Olha aqui, oração que Jesus fez por nós por encorajamento à unidade. Em João 17:21, o nosso Senhor roga ao Pai para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade da Igreja, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover este testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Amém. Concluímos então nesta lição que é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Jesus Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou lá no Calvário, a obra que Ele fez naquela cruz de morrer no lugar de todo pecador e receber sobre si o castigo que nós merecíamos como pecadores. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui a leitura de hoje. Gratos a Deus por mais essa oportunidade. Enquanto a vida, há esperança de nós se arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a vida para Deus, para Jesus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amém.